Anderson. De 20 a 30 Recording minutos. is on. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Anderson Menezes. Hoje é o seminário de tese do doutorando Davi Guimarães da Silva. Previsão de séries temporais de consumo de energia elétrica com aprendizagem profunda para um sistema IoT. Gostaria de agradecer aos componentes da banca, professor Celson e professor Elaine. São também, o professor Celson é do programa também de doutorado, tá? Do programa de computação da UFOPA, e professor Elaine é do programa de computação da UFOPA. E o Davi, ele terá de 20 a 30 minutos. O programa não especifica um intervalo de tempo aí exato, tá? Mas julgo que ele deve fechar em 25 minutos a apresentação do trabalho dele. E, sendo assim, Davi já pode começar a expor seu seminário. Com a palavra, Davi. Muito obrigado aí a todos pela presença. Boa tarde a todos. Eu sou Davi Guimarães, meu orientador, professor Anderson Menezes. Eu faço parte da linha de pesquisa 2 do SND. Vou estar apresentando um trabalho com o título Revisão em séries temporais de consumo de energia elétrica com aprendizagem profunda para um sistema IoT. A estrutura da apresentação, a contextualização e caracterização do problema, objetivos, resultados esperados, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusão. É inegável a importância da energia elétrica para nossas vidas, empresas, para instituições, e isso está diretamente ligado também ao desenvolvimento dos países. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Energética, quando realizou o Balanço Energético Nacional até 2020, os edifícios industriais, comerciais, residenciais e públicos também, eles foram responsáveis pelo consumo de cerca de 79% do total de energia consumida no nosso país. Então, isso mostra a extrema dependência que nós possuímos desse recurso, principalmente com o avanço tecnológico que nós temos atualmente. Na Agenda 21, que tratou das principais ações a serem tomadas em relação ao uso eficiente de energia elétrica, foi destacado realmente que o crescimento dos países eles não pode comprometer o equilíbrio com o meio ambiente. E foram realizados muitos estudos, e um dos estudos, que é um pouco antigo, mas já mostrava a importância, né, da Comissão Europeia. Eles estimaram que as tecnologias elas viabilizariam a redução de 15% do consumo energético mundial no setor de edifícios nos próximos anos. Existem várias pesquisas com o objetivo de viabilizar o uso eficiente da energia elétrica, e um deles é a utilização da internet das coisas. Então, a IoT ela trata da capacidade dos dispositivos de se comunicar entre si, onde eles compartilham informações por meio de uma infraestrutura tecnológica, que pode ser por rede sem fios e várias outras tecnologias. É algo que já é bem comum no nosso dia a dia, que nós já estamos acostumados a conviver com isso. Elas utilizam sensores e atuadores com o fim de monitorar o meio ambiente. Outro conceito bastante utilizado também, que nós vamos destacar, que pode ser aplicado ao uso eficiente de energia elétrica, é a aprendizagem profunda. O que é a aprendizagem profunda? É um conjunto de técnicas que utiliza redes neurais artificiais profundas. A principal característica é que ela possui múltiplas camadas, né, entre a camada de entrada e a camada de saída, como, por exemplo, as redes neurais profundas LSTM, que são as redes neurais de curto e longo prazo. De forma geral, o que eles vão fazer é treinar computadores para executar tarefas como os seres humanos. Nós podemos observar bem aí na figura 2, né? Há também de se destacar um conceito importante que está relacionado a tudo que nós estamos falando, que são as séries temporais. O que é uma série temporal? É uma sequência de observações sobre uma determinada variável de interesse em alguns pontos que podem ser
discretos ou contínuos. E para realizar a previsão em séries temporais, o objetivo é identificar quais são as estruturas e padrões em alguns dados históricos, com o objetivo de construir um modelo capaz de gerar os próximos padrões da série temporal futura. Então, todos os padrões eles seguem uma sequência. Então, nesse sentido, combinando a IoT com a aprendizagem profunda, nós propomos validar o modelo com redes neurais LSTM para previsão de séries temporais de consumo de energia elétrica para um sistema IoT, que realiza a coleta de dados de consumo de energia elétrica. Então, quais são as questões problemas? Para realizar de forma eficiente a previsão de séries temporais de consumo de energia elétrica, utilizando a aprendizagem profunda, quais os ajustes de parâmetros apresentam melhores resultados estatísticos? Outra questão, é possível obter a generalização de capacidade com dados que ainda não foram utilizados na fase de treinamento, mesmo para observações de uma série temporal diferente? A nossa hipótese, os resultados da aplicação de uma rede neural recorrente do tipo LSTM para a previsão de séries temporais, ela pode influenciar a partir da manipulação das configurações dos seus parâmetros. Também é possível generalizar um modelo de rede LSTM para utilizar em séries temporais que não foram testadas anteriormente pela rede. E assim nós temos o nosso objetivo geral, é desenvolver, testar e validar um modelo de rede neural recorrente do tipo LSTM para previsão de séries temporais de consumo de energia elétrica. Objetivos específicos. Nós pretendemos estudar os conceitos e aplicações de redes neurais recorrentes do tipo LSTM, buscar soluções simples de baixo custo para a implementação da rede, propor uma metodologia para o desenvolvimento, teste e validação desse modelo, aplicar diferentes arquiteturas LSTM, normalizações e números de camadas, isso para efeito de comparação, analisar os resultados obtidos através de testes estatísticos, visando verificar se há diferença estatisticamente significativa entre as arquiteturas. Determinar e validar um modelo com melhor desempenho estatístico para previsão, avaliar também a generalização desse modelo aplicado a dados que ainda não foram utilizados anteriormente e adicionar esse modelo de rede ao sistema IoT Energy Saver. Está explicando mais sobre esse sistema. Comparar estatisticamente os resultados obtidos pela rede LSTM com outros da literatura que são baseados em aprendizagem profunda. Resultados esperados, resultados científicos, validar o modelo de rede neural LSTM para séries temporais, adicionar o modelo de rede LSTM a um sistema IoT de coleta de dados de consumo de energia elétrica, publicação de artigos científicos em revistas indexadas, apresentação de trabalhos em congressos. Resultados esperados técnicos, material didático com manual e tutorial de um sistema IoT com um modelo de rede LSTM. Também resultados acadêmicos, em curso ou palestra sobre redes neurais LSTM para previsão de séries temporais, enquadramento de projetos de iniciação científica ou TCCs em sub-áreas relacionadas ao projeto, apresentar vantagem do socioeconômico, apresentar vantagem da utilização de sistema IoT e redes neurais LSTM para previsão do consumo de energia elétrica e também fornecer subsídios para promover eficiência energética, direcionando ações do usuário a partir dos resultados obtidos pela previsão. Falando um pouco sobre o sistema IoT, que é o sistema para o qual nós desenvolvemos o módulo. Então, o que ele é? Ele é um framework voltado para o monitoramento de energia elétrica, que vai desde a captação, coleta de dados de consumo, até a previsão e também a exibição em tempo real dos dados que vão sendo coletados para o usuário através de uma página web. Ele foi desenvolvido já por vários pesquisadores, esse sistema. A plataforma IoT foi desenvolvida por Varão e outros, aqui por pesquisadores do LABIC. A plataforma IoT foi por Varão e outros.
2017 e 2018, algumas publicações deles, Teixeira e outros, 2018. A parte de aquisição de dados foi trabalhada por Amoedo e outros, 2019. Manual e tutorial do sistema foi feito por Da Silva e outros também, em 2020. A modelagem do sistema foi realizado por Gela e Menezes, 2021. E o módulo de previsão com rede LSTM por Da Silva e algumas publicações e outros, 2021 e 2022. Bom, de forma geral, para a gente conhecer o sistema, esse daqui é o esquema conceitual dele. Ele pode ser utilizado tanto para equipamentos individuais, utilizando sensor e Arduino, quanto para um prédio, por exemplo, utilizando o Multimeter. Então, nós temos aí o sistema, a aplicação que faz essa conexão com a rede sem fio, que é o Mosquito Broker, e ele envia os dados e pega os dados coletados e envia diretamente para o servidor Flash. E esse servidor Flash, nós temos nele instalado o MongoDB, ele vai recebendo esses dados, lembrando que esses dados são coletados a cada 10 segundos e são enviados. Então, esses dados que vão sendo recebidos, a gente pode observar aí na imagem, na figura 3, a última imagem da página web, que ela vai mostrando o gráfico de consumo de acordo com os dados que vão sendo recebidos. Isso pode ser manipulado para o usuário. E dentro do servidor Flash, nós adicionamos, a proposta foi a adição do módulo com rede neural LSTM, que vai realizar, nós definimos a cada mês, ele realiza a previsão de consumo para o mês seguinte. Bom, falando um pouco sobre agora as redes neurais profundas, né? Os conceitos de redes neurais artificiais profundas, elas surgiram a partir da ideia de construir um sistema que fosse simular o cérebro humano, a estrutura, né? Ou seja, fosse capaz de aprender, capaz de assimilar, capaz de errar e também aprender com seus erros. Existem muitas arquiteturas de redes neurais profundas na literatura, porém, neste trabalho nós vamos utilizar redes neurais recorrentes de memória de curto e longo prazo, que é a LSTM. Porque ela é comumente utilizada para previsão de séries temporais, principalmente de consumo de energia elétrica. Aí, na literatura, tem muitas publicações nessa área. Então, essa rede, ela possui os portões, que são os gates. Esses portões, como nós podemos observar na figura 4, elas são compostas por camadas sigmoides, que é essa bolinha aí de vermelho, e também funções de cálculo, né? Multiplicação, adição, e lá são decididos se a informação vai passar ou não por toda a estrutura da rede LSTM. Então, essa função sigmoide, ela vai comprimir os valores entre 0 e 1. Então, esses valores são úteis para atualizar e esquecer os dados. Quanto mais próximo de 0, a tendência é esquecer os dados. Quanto mais próximo de 1, os valores, ela vai passando para toda a estrutura da rede. Possui também a célula, que nós podemos observar aí nesses cálculos, onde estão as informações ponderadas pelas entradas de cada período de tempo, e essas operações elas são usadas certamente para permitir que o LSTM mantenha ou esqueça as informações de acordo com os valores que vão sendo obtidos nos cálculos. Então, essa animação aí, ela mostra os portões. Então, esses gates, eles funcionam da seguinte forma, uma explicação bem geral. O primeiro portão é o portão de esquecimento, que está aparecendo na animação, aqui na parte esquerda. Ela decide quais informações vão ser descartadas ou mantidas, e ela passa pela função sigmoide. Então, quanto mais próximo de 0, significa esquecer, e quanto mais próximo de 1, significa manter. O próximo portão, que a animação está mostrando, é o portão de entrada. O que ela vai fazer? Ela vai atualizar o estado da célula. Ou seja, aí ocorre a decisão de quais valores são atualizados e vai ser transformado esses valores entre 0 e 1. O próximo estado é o estado da célula.
ele é multiplicado pelo vetor de esquecimento para descartar todos os valores que estão próximos de zero, e, na sequência, ocorre a adição de valores que a rede considerou relevantes durante todo o processo dos cálculos. E o último portão é o portão de saída. Esse portão vai decidir qual vai ser o próximo estado oculto, onde vai conter as informações das entradas anteriores. O portão de saída, a saída aí, é o estado oculto, que é o estado que é usado para as previsões de séries temporais. A metodologia proposta, nós temos a sequência metodológica, coleta de dados, pré-processamento de dados, análise exploratória de séries temporais, treino e teste das séries temporais com a rede LSTM e avaliação do modelo treinado. A coleta e pré-processamento de dados foram realizados num prédio da UFOP, mais conhecido como Laranjão. Esses dados eles totalizaram 256.092 registros, eles são referentes à coleta de dados entre janeiro e agosto de 2019. Os atributos utilizados foram data e hora da coleta e a potência ativa. E esses dados eles são coletados a cada 10 segundos. Então, esses dados eles foram transformados em índice de base fixa para intervalo de 10 minutos. E o conjunto de dados, assim, transformado para 10 minutos, ficou com 33.830 registros. Então, dessa quantidade, nós utilizamos, como nós queremos fazer a previsão por mês, então nós utilizamos de janeiro a julho, que corresponde a 87% do conjunto de dados, para treinamento, e o mês de agosto, que corresponde a 13% do total do registro, nós utilizamos para realizar a previsão, os testes que vão gerar a previsão. A figura 6 aqui, ela vai estar exibindo análise exploratória das séries temporais. Essa série foi uma série univariada, referente apenas à potência ativa global que nós utilizamos. E nós podemos observar aí como ocorre, né? Como os dados eles estão apresentados. E também a função de autocorrelação da potência ativa também. Essa função ela trata, a partir de um dado instante, ela está relacionada às observações passadas, a partir de um determinado instante. O gráfico de identificação de autocorrelação ele foi feito pela função de autocorrelação. Foi utilizado teste com intervalos de confiança de 0 a 100 e também com defasagem de 100. O treinamento e teste de séries temporais com a rede neural LSTM, as principais configurações que nós utilizamos para o nosso algoritmo LSTM foi a normalização entre 0 e 1. Utilizamos dataset de treinamento referente a janeiro até julho, e o dataset de teste nós utilizamos agosto. Nós utilizamos 100 épocas, batch size 32. Tanto para treinamento quanto teste, nós utilizamos uma janela deslizante de 90, e o modelo utilizado foi o modelo sequencial. E nós rodamos 10 execuções para poder trazer uma média dos valores. E a avaliação de resultados foi feita a partir de 3 métricas de desempenho, que são normalmente utilizadas para previsão de séries temporais, para avaliar esse desempenho, que é a RMSE, MSE e MAE. Então, realizamos os testes com essas configurações, dessa forma que foi falado anteriormente, e os resultados científicos de treinamento e teste de séries temporais com a rede. Para prever o mês de agosto de 2019, nós podemos observar na figura 8, nós temos aí os resultados da previsão. Esses resultados, as previsões, elas estão, que foram obtidas pela rede, elas estão em azul, na figura 8, e o valor real em vermelho. Então, visualmente, nós podemos observar que a nossa rede errou pouco. Então, ela conseguiu alcançar bons resultados, prever de boa forma o mês de agosto. E as métricas
das médias de erro. Nós temos aí, tanto para as 3 métricas, resultados de erro bem baixos também. Ainda nos resultados científicos, um modelo de rede acoplado ao sistema IoT Energy Saver. O modelo ele vai executar automaticamente todas as etapas. Então, ele está contido lá no servidor Flask. E como nós utilizamos ele? Nós automatizamos, né? Então, fizemos para a cada final de mês, a cada final e início de outro mês, a rede ela executa para realizar a previsão. Então, para isso é disparado um thread. Então, nesse thread nós temos o processo de rede LSTM para treino e teste e o processo de limpeza de dados. Então, como os dados são recebidos e armazenados lá no MongoDB, o processo de limpeza de dados, nós já temos previamente, claro, um dataset de treinamento com todos os dados dos meses anteriores. Então, esse dataset a rede, quando ela executa esse thread, ela já começa a fazer o treinamento da rede. Então, enquanto isso, o outro processo faz a limpeza. O que ele faz? Ele coleta os dados do mês atual, que são a cada 10 segundos, ele vai remover as colunas que não são importantes para nós, deixar apenas potência ativa, e transformamos para 10 minutos esses dados. E, a partir daí, ele gera o dataset que vai ser utilizado para testes. Então, a partir do momento que ele criou esse dataset, ele ainda está rodando treinamento. Então, quando ele termina o treinamento, ele realiza o teste. Então, o teste já vai ser realizado com esses novos dados do mês atual. E, terminou o processo, ele exibe uma mensagem para o usuário. Então, o usuário vai receber a mensagem, pode tomar alguma decisão relacionada aos dados que foram apresentados. E, a partir daí, ele executa um outro script que ele vai fazer o merge. Ou seja, ele vai pegar os arquivos de treinamento e de teste e vai juntar. Eles passam a ser apenas um arquivo de treinamento. E o próximo arquivo de teste da rede já vai ser quando finalizar o mês. E assim por diante, ele vai automatizando sempre esse processo para realizar cada mês. Bom, ainda nos resultados científicos relacionados a publicações, temos um capítulo de livro publicado sobre eficiência energética também. Também apresentação de trabalho em congresso, um trabalho que apresentamos no 16ª Conferência ISDILS, Croácia, sobre o módulo de previsão para um sistema IoT. Um artigo completo em revista indexada, que foi a nossa última publicação, avaliação de performance de uma rede neural LSTM para predição de consumo, pela ePrime, da Elsevier, agora em 2022. Como resultados técnicos, nós temos a publicação de um pré-print, que é relacionado ao manual e tutorial do Energy Saver, também contendo a parte que a gente faz, a gente acopla a rede LSTM, e resultados acadêmicos, algumas co-orientações de projeto de iniciação científica da Rebeca Praia, que o projeto é sobre desenvolvimento de um módulo de inteligência artificial e internet das coisas com a plataforma NVIDIA Jetson Nano, também da Iana Santos, aplicação de rede neurais de VNet para segmentação de imagem biométrica, palestras em eventos científicos, na Semana Tecnológica do IFPA Campus Itaipu em 2021, o monitoramento e previsão de consumo de energia elétrica utilizando IoT e Deep Learning. Resultados socioeconômicos, a participação no desenvolvimento de um protótipo de sistema IoT com módulo LSTM, que pode ser utilizado como a gente falou, em um prédio, pode ser utilizado em equipamento individual e vai também fornecer a usuários para, a partir dos resultados, ele tomar alguma decisão relacionada à economia de energia, de recursos, dentre outros. Como conclusão, nós propomos um modelo de rede neural recorrente, tipo LSTM, a previsão de série temporária de consumo de energia elétrica. Os resultados mostraram a capacidade da rede LSTM de prever séries temporais com alta precisão,
A rede foi acoplada ao sistema IoT Energy Save com sucesso. Vários testes foram realizados. O módulo de rede neural LSTM para um sistema de monitoramento contínuo de consumo de energia possibilita diversas vantagens, incluindo principalmente a possibilidade da tomada de decisão para a redução de gastos. A originalidade deste trabalho refere-se à integração de diversos conhecimentos envolvidos que vão desde o processo de previsão de séries temporais com redes neurais LSTM até a parte que trabalha com os sistemas IoT que fazem parte do sistema Energy Save. E as principais contribuições desse trabalho são o modelo de rede neural LSTM para previsão de consumo de energia, a automatização de todo o processo, desde coleta dos dados lá no equipamento até a previsão e exibição para o usuário, a promoção da eficiência energética, direcionando as ações do usuário a partir dos resultados da previsão da rede LSTM e a possibilidade da tomada de decisão para redução dos custos. Esse daqui é o cronograma no mês 6, seminário de teses. Agora, a qualificação vai ser em agosto, os experimentos com outra rede neurais que nós pretendemos fazer a comparação em setembro, a escrita do artigo 2 em outubro, a elaboração do trabalho da tese até dezembro e a defesa, nossa previsão é de janeiro até março de 2023. Essas daqui são as referências que foram utilizadas na apresentação e muito obrigado. Obrigado, Davi. Me ouvem bem? Sim. Sim? Tá, ok. Eu vou parar a gravação. Tá, muito obrigado, Davi.